Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje é terça-feira, 11 de fevereiro. Nós temos como tema para nosso estudo o teísta cético. Bom, amados irmãos, eu começo o estudo desse novo dia lendo o livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 8 e 9. Acompanhe você também na palavra de Deus. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Bom, amados irmãos, não adianta a gente tentar acompanhar a linha de raciocínio de Deus, nós não vamos conseguir. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Não adianta a gente ser essa pessoa que tenta realmente entender o porquê, os porquês do agir e do não agir de Deus, os planos de Deus, ou o porquê de Deus não agir em determinadas situações. Isso a gente não vai conseguir nunca. Há em alguns momentos que a gente consegue ali alinhar com os pensamentos de Deus, sim, mas isso nunca vai ser possível de forma contínua, pois o nosso pensamento, como a gente viu, os nossos poderes, se é que a gente tem, ele é limitado, sim. E aqui a gente vê o teísta cético. O que é o teísta cético? É aquele que tem a visão de que Deus existe e o reconhece, só que ele entende que tem pouca capacidade de entender as razões de Deus. Esse é o teísta cético. Então, eu e você, na verdade, nós não conseguimos entender os porquês de Deus. E aqui continua dizendo, os pensamentos do Senhor são muito mais altos que o nosso. Não podemos imaginar a complexidade do plano de Deus para o mundo. Diante disso, porque deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais ele faz ou deixa de fazer alguma coisa em alguma determinada situação. E a lição, ela nos diz da seguinte forma: Deus possui boas razões para agir como faz, mas por causa do nosso conhecimento limitado, não podemos achar que estamos em condições de saber exatamente quais são essas razões. Amados irmãos, existem muitas coisas que acontecem ao nosso redor que nós ficamos besta. Sim, como o salmista Davi nos diz, por que pessoas más, pessoas de índole ruim, pessoas que conseguem manter a sua riqueza, até mesmo ter a sua riqueza de forma desonesta, conseguem prosperar? Essas pessoas que estão ricas, cada dia ficam mais ricas. O porquê disso? Por que essas pessoas que escravizam pessoas, muitas vezes matam pessoas, elas vivem bem, vivem felizes? São essas e muitas outras perguntas que ecoam na nossa mente. E como eu disse, existem muitas respostas que a gente não vai ter aqui. A gente só vai ter no céu. Então o salmista ele ficou perturbado com o mal que muitas pessoas causam em seus irmãos. Mas aqui a gente vê, dentro do Salmo 73, que ele vai ao santuário. E no santuário ele encontra a resposta de tudo aquilo que ele imagina que é injusto. Ele tem a resposta porque os ímpios prosperam. Ele tem aqui a chave para o problema do mal. Aliás, uma parte da chave no qual ele encontra o problema do mal. E ele consegue entender que um dia essas pessoas más elas vão prestar conta. Que do nada essas pessoas vão morrer. E essas pessoas vão morrer. Essas pessoas vão prestar conta. E se elas não se arrependerem, elas vão ser consumidas pela morte eterna. E salmista, ele disse que não quer isso. Eu imagino que eu e você também não queremos. Então que a gente venha ser essa pessoa que busca fazer a vontade de Deus, independente de qualquer que seja o cenário, deixando de lado tudo aquilo, todos aqueles que vivem distante do Senhor, até mesmo que não acreditam nele. Essas pessoas não nos conduzirá para o caminho correto. Essas pessoas nos conduzirá para longe de Deus. Aonde eu volto a frisar, aonde eu e você não queremos ir, não é verdade? Então, amados irmãos, essa lição de hoje nos faça entender, mais uma vez, assim como a lição de ontem, que nós não precisamos de todas as respostas, que nós devemos acreditar que existe um Deus no céu, em nosso meio, que nos ama, que nos protege, que quer nos conceder tudo bom e do melhor, que quer nos conceder a eternidade, mas que para isso a gente vai ter que ter os nossos olhos fixos nele, somente nele. Se a gente olhar para o lado, se a gente olhar para trás, a gente vai se perder. Corre um grande risco da gente se perder. E não é isso que nós queremos, não é verdade? Então eu convido você nesse momento, aí juntos nós fecharmos nossos olhos e fazer uma oração. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, pelo amor, pelo cuidado e pelo carinho. Nos perdoa
nos limpa, nos renova e nos restaura. E que nós venhamos a estar sempre com os nossos olhos fixos somente em Ti. Em nome de Jesus, amém.